Michele, nas últimas semanas, a nossa reportagem recebeu alguns relatos sobre o comportamento do Memphis Depay dentro do Corinthians, ali no dia a dia do Corinthians. Nós colhemos, não foi nenhum nem dois, foram alguns relatos de pessoas que, claro, preferem manter o anonimato, mas o que eu posso passar para vocês é que são pessoas de departamentos diferentes de dentro do Corinthians, do convívio ali, do CT e do futebol do Corinthians, que de alguma maneira se relacionam com o Memphis Depay e um relacionamento profissional. E esses relatos, eles têm uma semelhança. A semelhança, Alex e Michele, é de que Memphis Depay gera incômodo e até irritação em muitas pessoas no dia a dia do Corinthians vou até usar uma aspa que eu ouvi de algumas dessas pessoas, por se meter demais. Se mete em tudo. Foi o que eu mais ouvi. Eu fui tentar entender o que é isso. Se mete no quê? Bom, o Memphis Depay tenta de alguma maneira participar de contratações do Corinthians, de indicações do Corinthians, já fez apontamentos e reclamações sobre a área médica, sobre a preparação física, sobre logística e programação do elenco do Corinthians, já teve alguns entreveros com alguns jogadores, principalmente com algumas questões relacionadas a ele e às amizades dele, já tentou colocar gente dentro do vestiário que os jogadores não concordaram, e acaba, politicamente, por exemplo, o relacionamento dele com Pedro Silveira, que foi o responsável por fazer o contrato dele e atualmente está respondendo, tendo que prestar esclarecimentos nos órgãos fiscalizadores justamente por causa desse contrato. Invariavelmente ele tentou de alguma maneira colocar de volta o Pedro Silveira na direção do Corinthians. Enfim, o entendimento de pessoas de áreas diferentes do Corinthians que convivem com o Memphis Depay é de que ele se mete demais, de que vai muito além do que ele deveria fazer como jogador de futebol e que isso gera ainda mais incômodo pelo fato dele estar jogando pouco, resolvendo pouco dentro de campo e falando muito fora dele. Vai perdendo a moral. Exato, é só importante destacar alguns contrapontos. O primeiro deles, nós procuramos o Corinthians e o próprio staff do Memphis Depay. O staff do Memphis Depay respondeu à nossa reportagem que preferia não se manifestar sobre isso, o Corinthians da mesma maneira. E eu também escutei um relato, que é uma exceção, mas a gente tem que passar aqui, de uma pessoa de um setor do Corinthians de que confirmou para mim, é verdade. Ele também já tentou interferir aqui no meu departamento, no nosso departamento, só que eu achei bom. Mas que levou bem. Esse funcionário, por exemplo, falou assim, eu entendi a interferência dele como um toque de alguém que está querendo melhorar isso daqui e a gente até passou a testar essa sugestão dele. Então teve quem interpretou bem essa intromissão do Memphis Depay, mas a maioria, disparado por todos os relatos que nós recebemos, são de reclamação, são de irritação, reclamação e incômodo de que, olha, se mete demais e joga pouco. Mas é por parte dos jogadores? Tem também satisfação de jogador com isso, mas é mais relacionado às outras áreas do Corinthians, porque você acaba se envolvendo com a área de logística, médica, direção, de conselho, enfim, tudo isso. Agora, o ambiente entre os jogadores é importante, né? Seria talvez um dos principais, porque o dia a dia e o que entra em campo é o time. Se o time tiver com ele, mesmo com tudo isso, é uma coisa. Agora, se tiver elenco rachado por conta dele, é uma outra coisa. A informação que eu tenho é que não tem elenco rachado, existe às vezes um incômodo ou outro, mas como eu disse, apesar de um jogador ou outro, a maior parte das reclamações, elas vieram de funcionários do Corinthians de departamentos diferentes e basicamente o resumo, a manchete é: o Memphis se mete demais, acha que entende de tudo, dá pitaco demais e tinha que estar jogando bola. Agora, esse outro departamento que você disse que ele se mete, então vamos lá, o departamento médico, ele deve se meter, ou de repente parte de fisioterapia, exercício físico, porque ele vê o que é feito na Holanda, de repente... Indicou jogador, contratação. Ficou de ovo virado, eu soube que ele ficou incomodado com o fato do Labiat estar recebendo poucos minutos do Dorival Júnior. O jogador que ele indicou. Porque é um jogador que ele indicou, é amigo dele, aí traz, aí não põe pra jogar, aí acha ruim. Você acha que na queda do Dorival Júnior ele também teve participação? Foram vários fatores, claro, mas que o Memphis já não tinha uma relação 100% harmoniosa com o Dorival, já não tinha mesmo. E vale lembrar como o Memphis Depay também interferiu e foi importante na demissão do Ramon Dias, né? Dele e do irmão, porque ele fez uma declaração dizendo que a preparação física, não é? Que deixava a desejar. E recentemente ele já fez outros questionamentos e outras declarações, dando a entender que queria que aquele preparador físico voltasse ao Corinthians. Você percebe? É isso que as pessoas relatam. Cara, ele tem demais. A chave do Corinthians. Exato. Agora, tudo isso não vai acabar
daqui a 2 meses? Porque pelo que a gente ouve até agora, de que a tendência, até pela dívida, pela falta de dinheiro do clube, que teria que fazer um contrato bem diferente, caso ele quisesse ficar, ele teria que aceitar uma redução gigantesca. Isso tudo aí que você está falando pode acabar em 2 meses e passar tudo só para a página da história. Né? O que eu posso falar é que tem muita gente no CT que não quer que renove de jeito nenhum, que não aguenta mais o Memphis Depay. Mas o Fernando Diniz hoje é o técnico e ontem ele pediu a renovação desse contrato. Claro, ele quer um bom na jogador. coletiva também ele não ia falar outra coisa, né? Só faltava ele na coletiva de apresentação falar, o Memphis Depay, não sei. Ele tem que falar bem do cara que tá ali. A informação que eu tenho, isso foi passado pela diretoria, já tinha dado essa informação aqui, se não vier uma empresa que tope bancar o que custa o Memphis Depay, e dificilmente vai ter essa amanhã, renovação. lembrando que o Memphis Depay vai ser julgado por aquela questão do celular. Vocês lembram que ele Perfeito. pegou o celular no banco de reservas, começou a teclar lá com De alguém? 1 a 6 jogos. Vai pegar? Não, a punição, se É ele de for um? punido, Se ele for é condenado- se ele for condenado, é de 1 a 6 jogos. Ele deve voltar, há uma certa esperança dele voltar no final de abril. Ele está no período de transição da lesão, talvez volte a ficar à disposição no final de abril, tem que ver se não vai ter que cumprir suspensão e tudo mais. Mas convenhamos, em maio sai a convocação. Se ele for à Copa do Mundo, quantos jogos ele ainda tem para fazer pelo Corinthians? E Uns vai 10, 12. E vai pôr o pé nesses jogos? Ô Alex Miller, Difícil. você, se fosse o presidente do Corinthians, renovaria ou não com o Memphis Depay, tendo em vista que o Corinthians já deve para ele 42 milhões de Assim, reais? eu iria tentar a renovação por um simples motivo. Tecnicamente, o elenco do Corinthians carece de valores, de bons jogadores. E o Memphis Depay, queiram ou não, gostem ou não, tenham simpatia ou não, lá dentro, lá fora, não interessa. Tecnicamente, ele é um dos melhores jogadores do Corinthians, se não for o melhor. Então, você tem ali o jogador já fazendo parte do seu grupo e se ele se adequasse a tudo isso, se ele aceitar, por exemplo, essa conversa de que pode reduzir, pode aceitar parcelar a dívida que já existe por 200 anos, se ele for um corintiano de verdade, né, que vista a segunda pele, que já se sinta integrante do bando de loucos e já seja um gavião, tudo mais, aí beleza, acho que você pode tentar ficar com um jogador desse. No pacote ele pode ser útil e positivo para o Corinthians. Afinal de contas, dentro de campo, ele já deu resposta, ele já deu resultado e a fuga do rebaixamento 2 anos atrás se deveu sim muito a ele. Ele e ao grupo que estava com ele ali, mas ele ele foi virada, um dos aquela principais. virada Ele do foi um dos Corinthians. símbolos daquela fuga do rebaixamento e a consequente classificação para a Libertadores. Então, assim, se nessa composição der tudo certo, acho que vale ficar com o Memphis, porque aí vai ser algo mais racional financeiramente falando e o Corinthians pode bancar a manutenção dele. Mas se alguma pecinha dessas não encaixar no quebra-cabeça, aí já era. Eu só acho que vale se reduzir muito esse dinheiro todo que isso. o Corinthians tem que ficar pagando para ele.